inelegibilidade de Bolsonaro limita o discurso da direita, Janaína? Bom, vamos por partes, né? É importante tentar entender o que a deputada Gleisi, presidente do PT, compreende como extrema-direita. Porque essas definições, e aqui eu me alinho ao presidente Lula quando fala em relativismo, elas são bastante relativas. Eu já vi pessoas, por exemplo, me conceituando como extrema-direita, né? E, obviamente, eu não sou. Então, é necessário compreender. Também me preocupa quando a deputada diz, olha, não está fora do jogo político. Qual que é o objetivo? É tornar o jogo político um monólogo? É que só haja pessoas que pensem da maneira, por exemplo, que a deputada entende a maneira adequada? Então, eu quero fazer primeiro essa observação. Com relação ao julgamento, já disse e reitero que não vejo fundamentação jurídica para esse decreto de inelegibilidade, essa condenação. Agora, sob o ponto de vista do pragmatismo, né, eu até escrevi isso nas minhas redes, fui muito atacada, mas é importante compreender que, concorde-se ou não, o TSE legislou. Da mesma maneira em que algumas oportunidades anteriores o Supremo legislou, inclusive para criar crimes não previstos na legislação, mediante este julgamento do Bolsonaro, o TSE legislou e criou um ilícito, né? Criou a figura do abuso de poder político pelo ataque à justiça eleitoral. Tá? Então, não é apenas a divulgação de alegadas fake news, é o ataque à justiça eleitoral, porque não existe uma previsão clara dessa forma, dessa modalidade de abuso do poder político. Mas o TSE legislou e o voto do ministro Alexandre foi muito claro nesse sentido, porque ele disse que o presidente tinha sido avisado, né, avisado de que não poderia atacar a justiça eleitoral. Uma coisa é um julgamento, é uma fala, é uma medida, outra é a legislação. Então, apesar de eu não concordar com a decisão, ela existe, né? Ela é firme, dificilmente será reformada. Então, é muito importante que aquelas pessoas que se alinham mais com o estilo do ex-presidente Bolsonaro, algumas pessoas, inclusive, que o influenciaram muito, né, nestes tais ataques, nestas falas, pessoas que o influenciaram e que por eles são influenciadas. É muito importante que essas pessoas se conscientizem. Porque se elas não moderarem o discurso, eu não estou aqui dizendo que elas tenham que mudar as suas ideias, mas se elas não moderarem o discurso, elas próprias serão alvo, né, serão alvos, na verdade, ou da justiça eleitoral, ou da justiça criminal. Muitas já estão nos tais inquéritos, né, das alegadas fake news ou dos assim chamados atos antidemocráticos. E o que essas pessoas conseguirão? As que já estão eleitas, eventualmente perderem seus cargos. E as que não estão eleitas, eventualmente ficarem com restrições para as próximas eleições. Então, não é inteligente seguir, né, nessa forma de fazer política. Aliás, a falta de inteligência dessa forma fica mais do que clara, né, na volta da esquerda para o poder. Se essa metodologia do presidente Bolsonaro e de seus apoiadores mais próximos fosse inteligente, ele estaria reeleito, né, e o PT não teria sido trazido de volta pela incompetência, na verdade, dessa direita mais aguerrida. Acho que é mais ou menos isso, nessa linha sua de raciocínio, que a Gleisi diz, eles agora vão saber até onde eles podem ir, né? Até o limite do discurso, como é que... Até onde você pode radicalizar? Seria por aí. Eu espero que compreendam, por exemplo, o caso do deputado Daniel Silveira. Eu não tenho dúvidas em dizer que uma condenação de 9 anos para um vídeo, por mais absurdo que seja o vídeo, e era absurdo, é desproporcional. Agora, na medida em que nós temos uma condenação de um deputado a 9 anos, por que os outros deputados insistem em subir na tribuna e xingar ministro, em falar o que um acabou de falar, inclusive virou réu recentemente, contra o ministro Alexandre? Então, não é mais interessante, mais inteligente seguir defendendo as próprias pautas, mas com outro formato, até para poder continuar defendendo essas pautas?
Porque é importante lembrar que quando ocorre, por exemplo, uma cassação, né, não se sabe quem será o deputado a assumir a cadeira. Nós temos algumas cassações recentes em que os deputados que assumiram as cadeiras têm o olhar contrário do parlamentar eleito. Então, nós podemos vivenciar aí um novo desenho do próprio Congresso ou das assembleias. Então, é necessário rever esse modo de fazer política, sim. Muito bem, vou conversar agora com o Tardelli sobre esse mesmo tema. A pergunta inicial, a inelegibilidade de Bolsonaro limita o discurso da direita? Até quando a gente faz essa pergunta, parece até que a gente está positivando isso, né? Limita o discurso da direita, está dizendo tal? A gente está censurando o discurso da direita, que é algo que a boa parte da direita até fala. Mas a gente está falando de não cometer crimes. Eu acho que a condenação do presidente Bolsonaro é a primeira de uma série de condenações que virão. Eu vou insistir nisso. Essa é a primeira das condenações. Né? O presidente Bolsonaro tem processo em todos os tribunais superiores do Brasil. Ele tem processo no TCU, ele tem processo no STF, ele tem processo no TCU, no TSE. De tal sorte que as coisas ainda vão se agravar muito mais. E nós precisamos deixar claro que o discurso do Bolsonaro não é o discurso de direita. O discurso de direita é outro discurso. O discurso do presidente Bolsonaro é um discurso de ódio. Vamos acabar com a petezada, quilombola de 7 arrobas. Isso não é discurso político, isso é um discurso de ódio, do ódio alimentado claramente na população. Ele viveu desse ódio. A impressão que a gente tem é que Bolsonaro respirou esse ódio, conseguiu de alguma forma centralizar nele um ressentimento nacional, um ódio que tinha aí meio latente, mas o que ele fez não foi um discurso político. O discurso político da direita é a menor ou maior participação do Estado na economia. O discurso político da direita é a maior ou menor participação o agronegócio com maior ou menor intensidade no país. O discurso da direita é um discurso político, econômico, às vezes até comportamental. De costumes, né, que a gente diz. Mas é um discurso marcadamente civilizatório. Nós não podemos comparar o discurso do Bolsonaro com o discurso do Kassab, por exemplo. São pessoas de direita de discursos completamente diferentes. Eu não considero o Kassab de direita, com todo respeito. Você considera de quê? Veja, o Kassab esteve... Perdão, deixa ele terminar. Não, você fala só de que é. Ele é de quem está com o poder. Tá. Ele está perto de quem tem o poder. Pragmático, é o famoso porque, pragmático. veja bem, ele esteve ao lado de Lula e de Dilma o tempo inteiro. Sim, mas não tira dele ele ser de direita. A direita, essa direita, aquela direita com a qual nós estávamos acostumados, era uma direita política. Bolsonaro não faz discurso político. O Bolsonaro, ele, quando sobe num palanque, desculpe a expressão horrorosa, seria imbrochável, isso não é um discurso político. Quando ele afirma perante os embaixadores que as pessoas digitaram 17 e apareceu a foto do Haddad, isso não é discurso político. Discurso político é o que a Janaína, por exemplo, trouxe aqui agora, 2 minutos atrás. Olha, vamos fixar nossas pautas. As pautas da direita são pautas respeitáveis, são pautas que nós temos que preservar. Nós não podemos ter um partido único. É interessante que haja esse contraponto. Ele sempre existiu. Nós sempre convivemos. O que rompeu essa convivência foi a chegada desse furacão de ódio, chamado Jair Bolsonaro, que começou a misturar os discursos. Não é, por exemplo, olha, nós somos um país de maricas, isso não é um discurso político. Quando ele disse do recolhimento das pessoas durante a pandemia. E outras tantas, são centenas e centenas de falas de Bolsonaro. Ele não faz discurso político. Então, é importante que isso seja balizado, porque o discurso de ódio não é discurso político. O discurso político nós acabamos de ouvir aqui agora. Eu fiquei feliz ouvindo a Janaína dizer, olha, vamos fixar nossas pautas,
não temos que fazer isso. Nós temos pão, nós temos um interesse a buscar. Sim. Certo? Ela entende, olha, esse discurso chegou, fez a esquerda ao poder, isso é um discurso político. Isso é, francamente, um discurso político inteiramente respeitável. O que radicalizou, gente, a direita no Brasil? O que foi que levou a direita lá ao extremo? É a pauta de costumes em si? Questões identitárias? Porque foram menos econômicas e muito mais... Olha, houve um momento do governo do presidente Bolsonaro que eu cheguei a compará-lo a Stalin. E isso, obviamente, me gerou muitos ataques. Por quê? Porque Stalin, quando chegou ao poder, ele começou a perseguir as pessoas que, de alguma forma, o ajudaram a chegar ao poder. Stalin, no lugar de perseguir quem estava do outro lado, ele passou a perseguir com morte quem estava ao lado dele. O ex-presidente Bolsonaro, né, não fez nada tão próximo, óbvio, mas ele perseguiu muito os seus apoiadores, aqueles que eram de direita, mas não se submetiam, não aplaudiam tudo que ele fazia. Então, por incrível que pareça, quando você olha até nas redes, daqueles bolsonaristas que a gente chama mais raízes, né? Eles não atacam os esquerdistas. Eles atacam os direitistas que votaram no presidente Bolsonaro em 2018, que defendem as pautas, mas que não são submissos. Né? E eu estive entre essas pessoas o governo do presidente Bolsonaro inteiro. Então, assim, eu não consigo ver sequer uma estratégia no que eles fizeram. Né? Eu dou alguns exemplos. Com 4 meses de governo, a deputada Carla Zambelli estava chamando manifestações para defender o presidente. Só que não ficava claro do que ela quer defender o presidente. Eu telefonei para ela, expliquei que quem estava no poder não fazia manifestações, que manifestação é tipicamente um ato de esquerda. Aí eu publiquei, não vão às ruas, vocês vão, na verdade, desestabilizar. Se voltaram contra mim, entendendo que eu estava contra o presidente. Depois, aqueles 300 na frente do Supremo, jogando fogos de artifício, o que foi aquilo? Então, assim, me pareceu uma dinâmica muito de encenação, de tentar manter as pessoas ali o tempo inteiro, sabe, engajadas. Mas isso, eu ia falar agora, exatamente essa palavra, mas isso levou a engajamento nas redes sociais, tanto que a esquerda fala que é o engajamento do ódio, né, porque o ódio gera mais engajamento. Mas percebe o quanto isso foi ruim? Não, eu não estou fazendo, assim, longe de me fazer juízo de valor. Eu não aqui. consigo ver inteligência nisso. Sabe? Mas foi uma estratégia que quase o reelegeu. Não o reelegeu, mas quase o reelegeu. Eu não sei, eu realmente não vi a chance dele ser reeleito. Já antes, pode pegar tudo que eu escrevi e falei antes. Porque essa dinâmica assustou as pessoas. Inclusive as pessoas de direita. Entendeu? Essa dinâmica assustou. Então, a quem eu atribuo? A uma falta de inteligência. Chegou a passar na minha mente até um acordo. Porque se assusta tanto a população com o que é a direita, que as pessoas não querem ser de direita. O jovem que não conhece os primeiros governos do PT, não acompanhou Mensalão, não acompanhou impeachment, Lava Jato, ele quer ser de esquerda. Porque essa passagem da direita pelo poder assustou muita gente. Eu sempre lembro aqui dos grupos de WhatsApp da família em que as pessoas brigavam, o Tardelli, já vou te passar a pergunta, em que as pessoas brigavam, as crianças que votaram agora nessa eleição, elas tinham 14, 13 anos na última eleição, né? E elas acompanharam brigas horrendas dentro da família. Então, assim, muita gente caiu para a esquerda, como você diz, mas muita gente odiou a política, né? Porque é a política que divide, separa as famílias, faz pai, mãe, irmãos brigar, né? Lembrar rapidamente, antes de Bolsonaro, porque Bolsonaro, na verdade, ele ocupou um vácuo, né? Houve o impeachment, houve a Lava Jato. Precisava de alguém. Ele ocupou um vácuo, porque ele não participou nem do movimento nem do outro, essa é a verdade. Mas tem que lembrar que as pessoas que buscaram alguém para ocupar esse vácuo foram muito perseguidas pela esquerda ao longo dos primeiros governos petistas. Muito perseguidas. Talvez vocês que sejam mais à esquerda não tenham sentido. Mas eu, nos meus ambientes, né, ambientes esquerdistas, sofria demais.
sofria por não poder falar. Entende? Então, assim, essa dinâmica do ódio, ela não nasceu com Bolsonaro. Bolsonaro pode ter tornado isso mais barulhento, mas essa dinâmica do ódio, ela é de longa data e ela foi inaugurada pela esquerda. Deixa eu só ouvir o Tardelli um pouquinho sobre essa pergunta que eu fiz à Janaína antes, que é o que levou a direita mais... ficar mais radical, exatamente? Eu acho que essa pergunta é uma pergunta que nós não vamos responder tão já. Certo? Eu acho que algumas coisas da história do Brasil ainda estão sendo elaboradas. Certo? E os historiadores, de algum tempo, vão ter que se debruçar sobre esse período, porque eu acho que é um dos períodos mais intrigantes da história do Brasil. Como que um homem que só é ódio, é só preconceito. O Bolsonaro não teve jamais uma única pauta econômica, nada. Ele dizia tudo que ele falava era ódio. Mas era um ódio de uma força, de uma brutalidade, era o ódio do matar. Nós vamos matar essa petezada. Esse quilombola não vai ter 1 centímetro de terra para quilombo. Não vou demarcar 1 centímetro de terra para índio. Uhum. Era um ódio que parecia que ele explodia. O que ele fez e o que ele disse sobre as pessoas homoafetivas. Nós nunca tivemos nada parecido no Brasil com isso. Né? Desse um cacete no moleque, ele ia aprender a ser homem. Né? O Bolsonaro é interessante, gente, talvez até uma visão mais psicanalítica, né? O Bolsonaro, ele trouxe em si mesmo tudo que o ódio pode destruir. E a gente estava vivendo um momento no Brasil de crise, de dificuldade, de dor. É muito difícil viver numa cidade grande, nas regiões mais vulneráveis da cidade grande. É muito difícil viver numa cidade pequena, sem oportunidade de emprego, sem oportunidade de trabalho. Então, ele foi, de alguma forma, catalisando esse ódio. E, de repente, esse ódio explodiu com ele se elegendo. Quando ele se elege, eu concordo com a Janaína, ele não tem pauta. O governo que está com ele começa a ter que fazer a pauta por ele, porque ele não tem pauta nenhuma. Aquela reunião, eu já estou 2 segundinhos para concluir, aquela reunião dele que ele filmou, aquela é uma reunião que não é de um presidente da República, não é de um líder, né? É só de um homem de puro ódio. Só destilando ódio. Nós vamos ter que estudar esse período ainda. Nós ainda não temos condições de dizer o que aconteceu.